Fala, Corinthians, vamos continuar aí falando mais um pouquinho de Coringão pós-jogo. Então, Corinthians aí, vitória, vamos acompanhar. Créditos da descrição e bora pro vídeo. O Rogério Ceni tenta colocar um Bahia mais rápido, com mais chegada, com mais velocidade na frente. O que acontece? O Bahia se abre mais e fica ainda mais vulnerável ao Corinthians. Acho que no segundo tempo, o Corinthians só faz um gol no segundo tempo, mas acho que o nível de superioridade foi até maior que a do primeiro. Sim. A gente tem a classificação do Campeonato Brasileiro. Botafogo é a liderança com 73, Palmeiras tem 70, é o segundo, o Flamengo é o terceiro com 66, o Internacional tem 65, o quarto colocado. Fortaleza também tem 65 pontos, o quinto, e o São Paulo fechando ali G6, é 59, agora G7 já, né? 59. Corinthians, 53 pontos. É que o G6 é a fase de grupos. Fase de grupos, né? E aí entra vai pra pré-Libertadores. Se tivesse mais umas 5 rodadas, o Corinthians ia pra fase de grupos. Ia, mas eu não tenho nenhuma dúvida. O Corinthians, 53, então na 7ª colocação. O Bahia é o 8º colocado com 50, depois vem Cruzeiro e Vitória. Corinthians é muito simbólico quando a gente vê, olha, o Memphis Depay com a camisa do Corinthians, 13 jogos, ele tem 6 jogos, 6 gols e 4 assistências. É muito simbólico quando ele faz essa comemoração de pegar a faixinha e de limpar, porque quando o Memphis Depay ele chega no Corinthians, o Corinthians tá afundado na areia. É uma coisa absurda. Inclusive, a temporada do Corinthians. A gente não sabia, inclusive quando ele foi apresentado, o Corinthians não via bem, foi revelado, o presidente do Corinthians revelou a cláusula que existe mútua no contrato de liberação em caso de rebaixamento. O Corinthians poderia liberar o Memphis para não ter que arcar com um contrato desse tamanho numa Série B, e o Memphis poderia sair do Corinthians, porque a Série B não é o lugar dele, sem multa de lado a lado, porque essa era a realidade. Né? Essa arrancada de agora, ela estava totalmente fora do horizonte do Corinthians. E isso é uma das coisas que mais impressiona nesse momento. E uma outra coisa importante, lembra quando o Corinthians perde do Racing e é eliminado da Sul-Americana? Qual que foi, além da notícia da derrota e da eliminação, qual que era a notícia seguinte? O Corinthians com o Palmeiras. Não, o Corinthians está fora da Copa do Brasil. Também. Com essa vitória, o Corinthians está garantido na Copa do Brasil, porque o Vitória não pode mais passar, então o Corinthians, na pior das hipóteses, é nono. Se ele for ficar em nono, não vai para a Libertadores, mas ele garante aquela vaga extra de Copa do Brasil que é criada para arredondar os participantes da terceira fase da Copa do Brasil. Então o Corinthians garantiu a vaga na Copa do Brasil, que chegou-se a ser noticiada como o Corinthians está fora. Não, assim, descobriram uma conta em que ainda dava, que seria chegar na Libertadores, e ninguém levava aquilo a sério naquele momento. E no final das contas, a temporada de 2025 pro Corinthians, se por acaso não estivesse aí na Copa do Brasil, nem Libertadores, nem Sul-Americana, nem nada. Ia jogar Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. O Corinthians, para sustentar todo o time que tem. É impressionante. É uma janela de transferência no meio do ano que faz muita diferença pro Corinthians. É o Memphis Depay que faz, e ele realmente clareia, ele limpa o escudo do Corinthians. E aí você pode falar, mas é o Corinthians do Yuri Alberto. É o Yuri Alberto que melhora muito com a chegada do Memphis Depay. Mas tem outros jogadores no meio do campo do Corinthians. É impressionante como melhorar com a chegada do Memphis Depay. O Memphis Depay, ele traz, além desse clarão que ele traz para o Corinthians, ele melhora o time inteiro. Parece que ele melhora a autoestima da equipe. Ele melhora a autoestima do torcedor, que começa a lotar novamente a Neoquímica Arena. Não que alguém tivesse abandonado, nunca abandonaram o time. Mas tudo isso acontece depois da chegada do Memphis Depay. O Memphis, ele não é o melhor jogador do Corinthians no campeonato. Ele é tecnicamente, claro, o craque do elenco, mas ele não é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Ele não é o melhor jogador do Corinthians no campeonato, nem nesse momento, nesse recorte. Mas ele é um agente transformador do time do Corinthians. A chegada do Memphis Depay, o impacto que ele teve nesse time é transformador, porque ele vem junto com uma série de outros crescimentos. E a gente já falou aqui, né, especificamente no caso do Yuri, esse crescimento monstruoso do Yuri Alberto do Campeonato Brasileiro, podendo e devendo, né, imagino, terminar como artilheiro da competição. Aliás, o Corinthians nunca teve um artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro na história. Pode e deve ter agora. O crescimento do Yuri está diretamente ligado à chegada do Memphis, do ponto de vista tático e penso eu, do ponto de vista de divisão de carga, de responsabilidade. A presença de um cara como o Memphis tirou das costas do Yuri a responsabilidade de ser ele o grande nome do ataque do Corinthians. Pode ser. Porque na fase que o Yuri estava,
que era uma fase muito ruim. Carregar esse peso estava afundando ainda mais o Yuri, ele estava com dificuldade. Chegou alguém que taticamente favoreceu o jogo dele, chegou alguém que puxou para si os holofotes e o Yuri teve mais tranquilidade para reencontrar a sua fase. Para o Rodrigo Garro trabalhar com o cara da inteligência do Memphis no meio campo pro ataque também muda muito. Então, assim, a chegada desse cara, a gente tinha muita curiosidade de ver como seria um cara como o Memphis aqui. Ele chegou e transformou o Corinthians, como ano passado o Luizito Soares transformou o Grêmio. Esses caras são diferentes e passa muito pela vontade dele, né? Além do que ele é bom de bola, porque ele é muito bom, acima da nossa média aqui, ele claramente incorporou esse desafio. Ele está vivendo o Corinthians, ele está curtindo morar no Brasil, curtir a torcida. Ele de fato entrou nesse projeto. Isso faz muita diferença. Então o Corinthians é um antes do Memphis e é claramente o outro muito melhor depois da chegada do holandês. Concordo plenamente. E você, Bira? E assim, é até questão de autoestima do torcedor em relação à instituição, à imagem do clube. Porque ele é um cara que chega, é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa. Cara que jogou Copa do Mundo, Copas do Mundo, no plural. Jogou Eurocopa no ano passado. Sim. Aliás, no ano passado não, neste ano. Ele jogou Eurocopa neste ano, na outra temporada europeia passada, né? Mas é neste ano já. Então é um cara que, assim, ele tem um tamanho diferente. Ele chega no Corinthians e ele abraça o clube, abraça a ideia de morar no Brasil, de jogar no futebol brasileiro, de abraçar o que é a comunidade dos corintianos. Vai lá em São Bernardo, vai lá em Santo André, vai lá, vai tocar um rap e bota a camisa da Gaviões. Bota a camisa da Gaviões. Então, o corintiano se vê, nossa, o meu clube que tá tão destruído, tá até com um processo de impeachment rolando, o clube que tava, 2 anos seguidos brigando para não cair, daí tá entrando tava entrando no segundo ano seguido brigando para não cair, tudo esse um monte de coisa ruim, dívida, e de repente um cara que tinha um outro tamanho podia olhar pro Corinthians e fingir que não existia o Corinthians. Não, ele ouve a proposta, vem para cá, abraça. Então o corintiano fala, nossa, como o Corinthians é grande, como o Corinthians é legal, como o Corinthians é fascinante. O torcedor corintiano nunca deixou de ir pro estádio, mas acho que a forma dele até ver o clube, ele começa muda isso teve muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim. O Soares no Grêmio também teve esse papel no passado. O Grêmio vindo da segunda divisão, o Soares vai lá, abraça, começa a andar de chinelo no supermercado em Porto Alegre, deve isso tirando foto, quer dizer, um cara que abraçou a ideia de estar morando em Porto Alegre, morando no Brasil. O Payet teve um pouco isso no Vasco também ano passado. Então, esses caras, quando eles abraçam, e claro, tem que jogar bola. Eles abraçam, vêm e jogam bola, de fato a instituição pensa, se vê de forma diferente. E o torcedor começa a ver a instituição de forma diferente também. Até porque uma coisa está ligada à outra, né, Bira? É muito difícil a gente ver um jogador que consegue abraçar e não jogue bola, né? Ou não se entregue ao time. Isso aconteceu com o Luizito Soares, isso aconteceu também com o Memphis Depay. E ele começa, eu nunca vou esquecer a primeira entrevista do Memphis Depay. Eu quero muito entender o que é que o Memphis Depay quer fazer aqui em São Paulo, por que ele aceitou, qual é o propósito dele, e ele fala sobre, eu não sei. Ele começa a entrevista, eu não faço ideia por que eu aceitei, por que eu tô aqui. E aí ele fala de propósito, de escolha de Deus, e eu tô começando a acreditar. Tô começando a achar que é propósito, que é escolha de Deus, porque ele consegue modificar uma torcida inteira do Corinthians, uma temporada inteira do Corinthians, que agora já é uma temporada mágica, uma temporada que ficou muito, mas muito difícil em algum momento. A chance de cair era muito grande para a segunda divisão e agora é um time praticamente classificado para Libertadores. Eu também preciso falar do Yuri Alberto, porque é algo incrível, artilheiro da temporada. Ele tem 30 gols, assim como o Pedro, e artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 14 gols. Olha aí o Yuri Alberto se igualando ao Pedro como esse artilheiro do Brasil em 2024. O Yuri tem 56 jogos e 30 gols. E o Pedro, né, que se machucou, 43 jogos e 30 gols também. O artilheiro isolado agora do Campeonato Brasileiro com 14 gols. Tinha 13, fez hoje esse gol e agora está isolado na artilharia. É um Yuri Alberto que sofreu demais. E aí a gente precisa falar também de um Yuri Alberto que é muito resiliente. Muito. É um cara que aguentou o que aguentou na temporada passada, no começo dessa temporada também, torcida criticando, todo mundo falando dele, falando muito mal, treinadores que passaram por lá e que fizeram muito mal para essa carreira do Yuri Alberto, ou pela carreira dele no Corinthians. E ele o tempo todo tranquilo,
calmo, sabendo que o momento dele ia chegar, baixando a cabeça, trabalhando, treinando, e agora ele está colhendo o que ele plantou. Eu não conheço o Yuri, mas observando muito e falando com quem conhece, o Yuri é um menino muito bom. Eu falo menino porque ele é jovem ainda. Ele é um menino... Tem o quê? 23 anos? 25. 25? Ele veio com 23. Ele é um menino muito bom. E assim, a gente tem que separar as coisas, né? O Yuri, de fato... 23, 23. De fato, estava jogando muito mal. Então, assim, as críticas técnicas pela temporada ou pela fase do Yuri Alberto, as críticas, elas não eram injustas, elas eram justas. Agora, qual era o limite das críticas? Qual era o tom da crítica? Onde ela ultrapassava a barreira do desrespeito. Isso aí aconteceu bastante. Agora, a crítica técnica, pelo que o Yuri apresentava em campo, ela não era injusta. Mas ele conseguiu absorver e ele conseguiu dar a volta por cima. Eu acho que isso é muito importante, porque tem jogadores que são mais frios e mais imunes ao que eles estão vivendo, às críticas, à alteração de confiança pela fase. Tem jogador que sofre menos. O Yuri me parece ser um cara muito suscetível a essa questão de confiança. Então, quando as coisas vão mal, ele vai muito mal. Quando ele entra numa fase boa ou ótima, como ele está agora, como ele teve em 2022 com o Vitor Pereira, como ele teve no Internacional com o Abel Braga, ele cresce demais. Então, ele é um cara que está muito suscetível às alterações, às oscilações normais da carreira de um jogador. Mas ele conseguiu suportar. E ele assimilou, e ele ouviu muita coisa que ele não queria ter ouvido, claro, de gente de dentro do clube, de gente de fora do clube, de torcida, de torcida, eu digo rede social, tá? No estádio nunca, no estádio jamais. De rede social, de gente de televisão, na internet, etc e tal. E ele conseguiu dar a volta por cima. Ele está jogando uma barbaridade, ele está com a confiança lá no alto, ele recebe a bola, ele já bate com confiança para bater. Bom, galera, tá aí, né? A mídia que ficou aí o ano inteiro falando mal do Coringão, agora tá tendo que engolir o Coringão jogando muito, realmente o melhor futebol desempenhado no Brasil atualmente. O time passa confiança com o que tem feito, né? Até tinha colocado no trecho no outro vídeo falando um pouquinho da entrevista, né, que o Fabinho Soldado deu, garantindo o Ramon Dias pro ano que vem. E nem tem como fazer diferente, né, galera? O trabalho está sendo muito bem executado agora nas últimas rodadas do Brasileiro. Eu não consigo esquecer as eliminações, tanto da Copa Sul-Americana quanto da Copa do Brasil. Acho que pesou muito ali as decisões do Ramon Dias naqueles jogos. Mas, falando de Campeonato Brasileiro, desde que ele chegou, a campanha do Corinthians é de G4, né? O Corinthians, com 8 jogos seguidos com vitória, tem chance grande de conseguir 9 jogos seguidos com vitória. O time jogando bem, trocando passe, a galera não fica enrolando mais com a bola, é um toque, 2 no máximo com a bola. Quem cadencia mais o jogo e quem controla mais o jogo é o Carrilho, que joga a bola demais, e o Corinthians tem que renovar com esse jogador o mais rápido possível, porque o contrato dele é curto, né? E é um baita de um jogador. O Corinthians tem que manter o elenco para o ano que vem, que é um dos erros, um dos efeitos do Corinthians nos últimos anos todos, de ficar fazendo essas trocas com o elenco. Troca de técnico, troca de elenco, e a gente nunca consegue encaixar um time. E agora um time que está tão bem encaixado, o Augusto vai ter que se virar para segurar o Yuri e vai ter que aí manter esses caras todos, renovar contrato. A gente sabe como é que é. Se os caras fizerem então um grande campeonato paulista, se sagrar campeão, a coisa muda de figura. A galera quer até receber mais, né? Com razão. Mas enfim, o Corinthians tem grandes chances de disputar muito bem os campeonatos que se figuram para o ano que vem. E precisa continuar, né, mantendo o foco aí nesse último jogo do Campeonato Brasileiro para sagrar essas 9 vitórias seguidas. 8 já nunca tinha acontecido, 9, então um feito impressionante para esse time terminar bem, com a moral alta, e começar bem o Campeonato Paulista, que já começa no dia 15 de janeiro, vai ter pouco tempo para respirar. Então agora aí a mídia vai ter que engolir o Coringão. Dá para ver que falam com aspas nas línguas, mas é isso aí. Beleza, galera? Valeu, um abraço. Daqui a pouco eu tô de volta. Uma boa madrugada aí e vai, Corinthians!